Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 113. Não te esqueças, porque muitos dos judeus, por causa deles, iam e criam em Jesus. Está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 11. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam, transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é precisa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Será como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que esteja demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Graças a Deus. Mestre Jesus, nossa reunião vai se iniciando e nos unindo nos pensamentos e nas boas vibrações, estamos aqui a conversar contigo. Agradecer-lhe esta oportunidade. Estamos agora, nesse momento, dentro da nossa casa espírita, o Centro Espírita Miguel. Estamos verificando que não necessitamos tanto assim das instalações materiais, mas a união de pensamentos e de vibrações em contato contigo, em contato com a espiritualidade de luz, é que ajudarão em todo esse processo curativo. E assim, mestre amigo, agradecidos também
a toda a espiritualidade do Centro Espírita Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel, a todos os trabalhadores espirituais abnegados que sempre veem o nosso concurso, que possamos todos nós, através do estudo e da mentalização, podermos proporcionar uma reunião em que todos possam ser amparados, em que todos possam ser atendidos. Leve, mestre querido, por favor, nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Agradecidos estamos sempre pelas oportunidades que Ele nos proporciona, por tudo que recebemos e muitas das vezes nem percebemos. Que as tuas vibrações de luz estejam conosco hoje e sempre. E assim, mestre, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o tema é do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, e fala sobre as três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, aliança da ciência e da religião e as instruções dos Espíritos, a nova era. E hoje nós vamos falar dos itens 5 a 7, que é o Espiritismo. Nas semanas anteriores, vimos as duas primeiras revelações, Moisés e Jesus. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a terceira, que é o Espiritismo. E o item 5 diz assim: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Por que Kardec, baseado nas revelações do Espírito, colocou esta nova doutrina como a terceira grande revelação? Ora, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 14, itens 15 a 17 e a 26 também, encontramos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenha dito. Olha, irmãos, também no capítulo 16, nos itens 12 a 14, nós lemos assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espiritismo veio no século XIX, quando a ciência, não mais permitindo aos homens aquela aceitação de sua razão, não podia aceitar. Então propiciou-lhe uma abertura intelectual necessária para compreender a ciência do Espírito, aquela ciência que veio revelar um novo mundo, não é? Interagindo conosco mesmo, com as leis, com os seus habitantes,
esclarecendo muito dos ensinos de Jesus, que até então aceitos sem ou com pouca compreensão, não é verdade? E o Espiritismo, ele desvendou aos homens esse mundo espiritual como o quê? Como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza. É como uma fonte de fenômenos até então incompreendidos, não é? E por essa razão, rejeitado para o domínio do fantástico, né, e do maravilhoso, como ele diz ali. O item 6 diz o seguinte: a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Ora, irmãos, o Espiritismo ele veio provar a imortalidade da alma, que foi aceita e divulgada pelas religiões existentes. Assim como Jesus, o Espiritismo ele não veio revogar as leis do Pai, mas veio esclarecê-las com novas e comprovadas explicações, que por muitas vezes tornaram muitos dos ensinos de Jesus, que até então eram aceitos somente por uma fé dogmática, e agora então aceitáveis pela razão, e portanto, facilitando a sua aplicação no viver cotidiano da Terra. É uma das poucas doutrinas que nos faz estudar, faz com que tenhamos a necessidade de nos aprofundar no estudo daquela doutrina, para poder entender a cada passo que é dito. Então, cumpre desse modo o Espiritismo, a promessa de Jesus de ensinar todas as coisas até então ocultas e também de lembrar as que estivessem esquecidas por nós, tornando assim mais claras as lições ensinadas. Muitas sobre formas alegóricas, como todos nós sabemos que Jesus teve que fazer, E esses princípios espirituais vão pouco a pouco penetrando na mente e no coração dos homens, transformando-os em seres mais conscientes da justiça e do amor de Deus, das suas próprias potencialidades, das suas possibilidades infinitas, que acabam nos levando a viver o verdadeiro amor ao próximo e tornando a Terra um mundo um pouco melhor, um pouco mais com paz e felicidade, É o que todos nós tentamos almejar, não é verdade? Esse é o novo Consolador. O Espiritismo é o novo Consolador, porque consola através da razão, com explicações lógicas e claras. Todos nós, como estamos aqui hoje, reunidos todas as terças-feiras, para quê? Para tentarmos nos esclarecer, nos informar, porque é uma doutrina que nos coloca a razão em primeiro lugar, pela lógica das coisas mostradas, e ela mostrando o que nós somos, de onde nós viemos, o que nós fazemos e para onde vamos. É uma doutrina que nos explica o porquê do sofrimento na Terra. Ao mesmo tempo, é uma doutrina que desperta a nossa sensibilidade,
Para quê? Para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da caridade, para o desenvolvimento do amor em nós. É uma doutrina que nos permite aprofundar e conhecer melhor. E o item 7, o último, finalizando, diz assim: assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Olha, irmãos, a moral ensinada e vivida por Jesus, embora ainda difícil de ser praticada, até para os que aceitam Jesus como Messias prometido, é a moral que deve ser desenvolvida por todas as humanidades do universo infinito, né? Embora possa ser mais minuciosa e exigente em mundos onde ainda habitam os espíritos muito evoluídos. Acredito que a meta para a humanidade terrestre, constituída de encarnados e desencarnados, é viver segundo a moral que Jesus ensinou através das palavras e dos exemplos, não é? Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele sabia, né, o que dizia. A moral de Jesus é o mais perfeito código de leis. Ele é o único capaz de quê? De transformar o homem vindo dos reinos inferiores e transformá-los em anjos de luz, como Jesus demonstrou ser, não é? A moral de Cristo, ela é capaz de encarnar em um mundo inferior, morada de espíritos imperfeitos e rebeldes à lei do amor, e conviver com eles, melhor, aceitando-os como eram, ensinando-lhes com sabedoria e amor as leis divinas que o Mestre passou, respeitando, é claro, as leis humanas, imperfeitas, parciais, injustas, e semeando muito para uma colheita fraca, né? Aos poucos, nesse decorrer dos milênios que foram passando, entregando-se então até o sacrifício da cruz, por amor a quem? A nós, aos irmãos inferiores. A moral de Jesus é a única que tornará a Terra um mundo superior, uma morada de espíritos sábios e bons, porque a lei do progresso é para todos nós, é para tudo, não é? A progressão é para o espírito e para a matéria, essa matéria, esse invólucro que nós habitamos, e tudo evolui para melhor. O grande desenvolvimento científico e tecnológico atual, ele vem prenunciando avanços nunca antes imagináveis, não é verdade? Não tem sido capaz ainda de tornar o homem feliz, que é o maior desejo, não é, de todos nós, mas e a realização das aspirações que ficam incutidas na lei divina. Ela não se pode conceber Deus Criador e Pai com uma criação imperfeita e filhos infelizes. Deus nos criou para sermos felizes, não é? Então, a moral de Jesus, direcionando toda a inteligência e capacidades espirituais, é que tornará toda a humanidade feliz um dia, não é? Como já tem
tornado felizes os espíritos puros. Na proporção da evolução moral dos seus habitantes aqui, a Terra, galgando os degraus da escala evolutiva, acredito que será um mundo melhor, e o único caminho para essa vivência da moral será a realização e o envolvimento do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Esse desenvolvimento, ele não será feito sem lutas, né? Mas será realizado porque a razão nos diz que o progresso é um determinismo divino. E assim, irmãos, para concluir, disse o Cristo, não é? Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo, irmãos, mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. O Espiritismo, ele mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, não é? Para que produzam a cura como um meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O Espiritismo, ele nos ensina que o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. O Espiritismo também nos dá uma fé inabalável no futuro, dando-nos a ver do alto as coisas. As vicissitudes terrenas, elas somem-se no horizonte que o Espiritismo faz descortinar, nos faz enxergar, e a perspectiva da felicidade que nos espera nos dá a paciência, nos dá a resignação, nos dá coragem de ir em frente, não é? Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e, principalmente, consola pela fé e pela esperança. É uma doutrina esplêndida. Agradeço a mais essa oportunidade. Fiquem todos com Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Jesus, mestre amigo, nossa reunião vai terminando e estamos aqui mais uma vez a agradecer-lhe
a oportunidade de estarmos juntos. Agradecer-lhe também o estudo do Evangelho que nos foi ofertado nesta noite. Agradecidos também a todas as vibrações positivas que recebemos, ao concurso da espiritualidade de luz que esteve conosco, nos amparando, aos passes que recebemos, mesmo estando longe da nossa casa de caridade, mas unidos pelo pensamento, e assim ligados a toda essa espiritualidade de luz, a Catuíte, as Irmãs Margaridas, a todos os trabalhadores espirituais e mentores, por tudo que recebemos, e muito do que recebemos não percebemos. Te pedimos, Mestre querido, que leve também, por favor, o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos concede, pelas oportunidades múltiplas que temos a cada dia. E assim, Mestre querido, com todas essas boas vibrações amealhadas, e te agradecendo por tudo, te pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje. Que as tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco hoje e sempre, e sabemos que elas sempre estão. E continuamos na nossa batalha árdua para estarmos vibrando na tua faixa. Que assim seja. Graças a Deus.